Olá a todos os advogados e advogadas da OAB Caruaru e da região. Quero agradecer a participação de todos vocês na nossa live e no programa OAB em Ação, transmitido pela TV Câmara, toda terça e quinta, às 9h30 da noite. E hoje iremos falar sobre os desafios da advocacia criminal em tempos de pandemia e pós-pandemia. Essa live faz parte da programação especial do mês do advogado e iremos contar com a presença do nosso secretário-geral adjunto, Dr. Adrielmo Moura, nosso presidente da Comissão de Processo Penal da OAB Caruaru, Dr. João Américo, e Dr. Diego Cândido, que é presidente da Comissão de Direito Penal da OAB Caruaru. E, nesse momento, eu gostaria de passar a palavra para o nosso secretário-geral adjunto para as considerações iniciais. Tudo bom, Adrielmo? Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Diego. Boa tarde, João. É sempre uma satisfação estar aqui em prol da nossa classe, conversando, dialogando, escutando as dificuldades dos nossos colegas e trazendo informações para fazer com que essa OAB, que é tão atuante, gostaria de aproveitar a oportunidade de parabenizar o Fernando Júnior, que é um grande presidente, muito atuante e, lógico, sempre pensando no bem da nossa coletividade, como também da sociedade. Nós também não só pensamos na advocacia, mas também na nossa sociedade. Nós temos um compromisso social muito importante que é exercido diuturnamente e sempre. Obrigado, Adrielmo, e quero agradecer e parabenizar também pelo trabalho que você vem desempenhando na diretoria da OAB Caruaru como secretário adjunto. É muito importante esse trabalho da diretoria, e aqui eu registro e parabenizo toda a nossa diretoria, Lúcia Cardoso, nossa vice-presidente, Ranieri Coelho, secretário-geral, Nemésio Vasconcelos, nosso tesoureiro, e Adrielmo, que é o nosso secretário-geral adjunto, pelo trabalho que eles vêm fazendo, assim como todo o conselho da OAB Caruaru e as comissões temáticas, né? Essas comissões que é a força motriz da nossa gestão. E hoje nós teremos 2 presidentes para falar sobre a importância da advocacia criminal também nesse período de pandemia. Não só a importância, mas as perspectivas nesse pós-pandemia. Então, eu gostaria de passar a palavra para o nosso presidente Diego Cândido, presidente da Comissão de Direito Penal da OAB Caruaru. Tudo bom, Diego? Tudo bem, Fernando. Muito boa tarde a todos. Mais uma vez, é uma satisfação estar participando de uma live promovida pela OAB Caruaru. Desde já agradeço o convite feito pelo Dr. Fernando Júnior, parabenizá-lo pelo trabalho que sempre fez, e principalmente nesse período de pandemia, à frente da OAB Caruaru. Gostaria de agradecer e mandar um abraço também ao professor Adrielmo Moura, que também é advogado, Dr. João Américo, que está diariamente nessa luta na advocacia criminal. E ainda assim agradeço a participação de todos que assistem através do YouTube, pelo canal da TV OAB Caruaru e também agora pela TV Câmara. Muito obrigado. Perfeito, presidente. Eu quero agradecer e parabenizar, Diego, pelo seu trabalho, o trabalho de toda a Comissão de Direito Penal. Essa semana nós tivemos uma live com toda a parte da equipe, né, da Comissão de Direito Penal. Então, é muito importante esse trabalho realizado pela Comissão de Direito Penal, né, e de processo penal agora com o nosso presidente João Américo, e isso mostra que a OAB se preocupa com todas as áreas de atuação da advocacia. Advocacia criminal, civil, previdenciário, trabalhista, tributário, né? E essa pluralidade de comissões que nós temos só enriquece ainda mais as ações da OAB Caruaru. Bom, gostaria de passar agora a palavra para o Dr. João Américo, presidente da Comissão de Processo Penal. Dr. João Américo, tudo bom? Tudo bem, Fernando Júnior, presidente da OAB, cumprimentar as senhoras advogadas, os senhores advogados, os estagiários, toda a sociedade que acompanha a nossa live, cumprimentar o senhor, agradecer o convite, senhor presidente Fernando, dizer que o senhor, na profissão de fé da advocacia, praticamente criou o que uma música agora acabei de escutar, You never walk alone, ou seja, o senhor não está deixando nós andarmos sozinhos nesse tempo tão difíceis. E no trecho dessa música, que é muito bonita, diz o seguinte, que nós temos que andar com a cabeça erguida nesse momento de tempestade. E é muito bom saber que nenhum advogado vai andar sozinho, porque vai ter a OAB de lado. Então, quero cumprimentar o professor Adrielmo, que desempenha as 2 profissões mais bonitas que eu reputo que um ser humano pode desempenhar, que é a profissão de professor e advogado. Saudar com o mesmo entusiasmo o advogado que ilumina os fóruns por onde passa, com seu brilhantismo, com seu compromisso com a advocacia, doutor Diego Cândido, presidente da nossa comissão co-irmã de Direito Penal,
e dizer que é um prazer renovado, uma alegria participar desse momento aqui, que eu acho que vai se tornar, já está se tornando uma série de momentos históricos que vão registrar para a posteridade o que foi feito na pandemia e como a OAB Caruaru desempenhou o seu papel. Obrigado, doutor João Américo. Você é sempre muito eloquente. Agradeço demais suas palavras, o seu trabalho também à frente da Comissão de Processo Penal, né, que abrange também a parte de execução penal e toda a sua equipe, a comissão, seja de processo penal como a direito penal, estão de parabéns pelo trabalho que vem fazendo em prol da advocacia criminal, sempre atenta, né? Nesse período de pandemia, nós fizemos reuniões com o diretor do fórum, reuniões com o juiz, que é o responsável pelas custódias aqui em Caruaru, doutor Pierre e doutora Priscila. Sempre conversamos com o diretor da penitenciária também, doutor João Américo, doutor Diego, sempre preocupado também com o acesso do advogado no presídio, assim também como nosso presidente da Comissão de Prerrogativas, doutor Elmo Monteiro, que é nosso conselheiro. Então, a OAB Caruaru, desde o início dessa pandemia, né, se preocupou em dar toda a assistência à advocacia, principalmente nesse período que a comunicação ela precisa ser imediata. Então, constantemente estamos divulgando em nossos grupos de WhatsApp, no Telegram, no Facebook, Instagram e agora na TV OAB Caruaru, todas as ações da nossa subsecção e também todos os atos normativos dos órgãos que são inerentes à nossa prática forense, né, do dia a dia. Bom, eu gostaria aqui de registrar a presença da nossa vice-presidente, doutora Lúcia Cardoso, no nosso chat, doutora Carla Barros, doutora Edilamar Santiago, doutor Gleidson Oliveira, doutor Sérgio Amorim, também todos aqui participando do nosso chat. Muito obrigado. E aproveito também para pedir para que todos aqueles que não se inscreveram ainda em nosso canal, na TV OAB Caruaru, se inscreva e curta esse vídeo, dê seu like, que é muito importante para que o conteúdo seja cada vez mais fomentado. E, mais uma vez, agradecer ao presidente da Câmara dos Vereadores pelo espaço disponibilizado para a OAB Caruaru com a TV Câmara, que é um benefício não só para a advocacia, mas para toda a sociedade. Então, parabenizo a todos da Câmara de Vereadores de Caruaru e registrando que nosso programa passa toda terça e quinta, às 9h30 da noite, no canal 22.2. Bom, então vamos iniciar o debate. Eu gostaria de passar a palavra para o nosso secretário, doutor Adriano Moura, para que ele possa expor um pouco mais sobre quais são as expectativas, a perspectiva também, doutor Adriano, da advocacia criminal nesse período agora de pandemia, né, que nós estamos vivendo. Não, realmente, a advocacia como um todo, não só na nossa área de atuação, que é criminal, mas ela está com uma dificuldade muito grande. Nós precisamos e temos a necessidade desse acesso direto aos processos, ao judiciário. A gente sabe que, eu digo isso em sala de aula, não se ensina a advogar em sala de aula. A advocacia aprende-se no balcão, aprende-se ao fórum, despachando, conversando, chegando ao Ministério Público, pedindo para se fazer o óbvio, muitas vezes. Mas isso faz parte da nossa atribuição, porque nós temos que pensar sempre em defender da melhor forma o direito dos nossos defendidos. E isso está sendo limitado, isso está sendo dificultado por causa da situação pandêmica que estamos vivendo. O fechamento dos fóruns é uma grande afronta ao direito de várias pessoas, porque a gente está com dificuldade de adentrar aos processos, a gente ainda não tem um PJE completamente implementado na área criminal. Eu digo isso porque eu tenho algumas situações, eu não sou tão atuante como o doutor João Américo, doutor Diego Cândido, porque eu tenho essas duas atuações, tanto na área criminal como na área acadêmica, mas os poucos processos em qual eu atuo, eu tenho visualizado essa problemática. Até mesmo numa delegacia que eu fui acompanhar um cliente há um mês atrás, existe essa limitação de adentrar, de ter conversa diretamente com o pessoal. Lógico, a OAB tem tido uma atuação muito importante, porque a gente tem tido na OAB um canal de comunicação, não só com o judiciário, mas também com a polícia, mas também com o Ministério Público. Mas isso ainda está sendo pouco, porque, querendo ou não, por qualquer motivo que seja, qualquer prejuízo que seja, qualquer dificuldade que seja,
gera prejuízo. E isso a gente tem que traçar projetos. Como vai ser a partir de agora? O judiciário mudou, o mundo mudou, a gente vai ter uma situação diferenciada. A gente tem agora, hoje, a gente está agora, nesse momento, numa situação impensável há um ano atrás, de se chegar e ter diversos debates, diálogos, através de lives, através do computador. Ou seja, o mundo teve que se adaptar a esse distanciamento social tão necessário para que houvesse o menor número possível de mortes. E ainda tivemos, nessa semana, passando um número de 115 mil mortes no Brasil. Mesmo com todas essas cautelas, nós tivemos que voltar ao nosso mundo. E a advocacia criminal também vai voltar. O sistema prisional está muito complexo, porque ele é um local fechado, superlotado, está com muita dificuldade para a atuação lá, por causa das questões sanitárias e de saúde. O judiciário a gente não consegue despachar e o Ministério Público tudo remoto. Ou seja, eu acho que nesse momento as dificuldades têm que ser estudadas, têm que ser planejado, maneira de como vai ser essa mudança. O que vai ser da advocacia criminal no próximo ano? Será que nós vamos permanecer com alguns instrumentos que hoje existem para facilitar? Será que nós vamos ter melhorias, evoluções? Esse debate é muito importante e eu quero ouvir aí dos amigos, colegas. Essa minha fala é mais crítica e eu quero ouvir dos colegas se a gente tem alguma solução. Será que nós vamos ter? Perfeito, Adriel. E essa parte, você falou de um ponto bastante importante, a questão do próprio fórum, né, do acesso ao fórum. A gente teve uma reunião recente com o Dr. Tadeu, que é o diretor do fórum, inclusive ele fez uma live conosco, e nós falamos sobre a importância de restabelecer as atividades do fórum. Nós verificamos aqui em nossa cidade que academias, bares e restaurantes estão abertos e o fórum da nossa cidade é fechado. Então, o fórum, sim, é uma atividade essencial. E Dr. Tadeu, nosso diretor, o diretor do fórum, ele falou que o Fórum de Caruaru já está todo preparado para o atendimento. Então, aguardando a ordem do governador do estado e do Tribunal de Justiça para restabelecer os atendimentos. Assim também como uma batalha nossa foi o restabelecimento dos atendimentos da nossa classe perante seus clientes que estão presos na PJPS. E, recentemente, foi restabelecido toda segunda, quarta e sexta. O advogado ele tem contato com o cliente, independentemente se é urgência ou não. Então, isso mostra assim, que a OAB sempre está presente e atuante. E aqui agradeço a toda a OAB Pernambuco pelo apoio e pelo trabalho que eles vêm fazendo também na capital pernambucana. Ao nosso presidente Bruno Batista, especialmente, o qual saúdo todos os diretores e o sistema OAB Pernambuco. Bom, doutor Anderson Diego, qual a sua opinião a respeito da advocacia criminal nesse período de pandemia? Bom, aproveitando o gancho de Adrielmo, doutor Adrielmo, é muito importante que nesse momento que estamos passando, né, sobretudo na advocacia criminal aqui no estado de Pernambuco, acredito que se estivéssemos preparados com um processo eletrônico, né, mesmo antes dessa pandemia, talvez a situação não estivesse na calamidade que está hoje, né? Me refiro ao próprio acesso do advogado aos autos de um processo. O processo eletrônico ele foi regulamentado em 2006, então o estado de Pernambuco ele está 14 anos atrasado no que tange, né, o processo criminal, que ainda assim são físicos, em sua grande maioria. Diante da pandemia, né, e da necessidade que se deu, o habeas corpus em segundo grau, ele foi instituído, né, de forma eletrônica, isso inclusive foi um pleito também da OAB subsecção Caruaru, da seccional Pernambuco também, para que o tribunal ele se manifestasse, né, com urgência, e esse pedido foi atendido. Né, nós estávamos, no início da pandemia, com muita dificuldade de acesso a um simples despacho, de acesso a um simples protocolo, na verdade, né? E diante disso, diante da força da OAB, né, conseguimos esse avanço, que foi a instauração do
habeas corpus na plataforma PJE, né? Isso, na verdade, já poderia ter sido, ter ocorrido mesmo anterior à pandemia. Então, diante de toda essa situação, acredito que, assim como o doutor Adrielmo, minha fala chega a ser até um pouco uma crítica também, nesse sentido de que poderíamos estar mais preparados, né, no que tange ao processo criminal, né? Como o estado de Alagoas, há um bom tempo, já utiliza o processo eletrônico, né? Ceará, outros estados também do Nordeste já utilizam também o processo eletrônico, e Pernambuco não pode ficar para trás. Mas acredito que a pandemia foi um marco muito grande, né? Não só na advocacia criminal, mas em outros ramos de advocacia, em outros ramos também, né? E acredito que essa situação está se encaminhando para uma mudança, né? Isso é o que todo advogado se espera. Os atendimentos acabam sendo de forma diferente, né? Hoje, inclusive, é disponível até o atendimento de forma eletrônico, né? Virtual, entendeu? E acredito que o caminho será esse. Claro, existem situações que, por exemplo, não será dispensável a forma presencial, né? Mas, diante do quadro de pandemia, muita coisa irá mudar, né? E a gente espera que essa evolução aí seja para a melhora da advocacia criminal. Perfeito, doutor Diego. Muito obrigado pela sua participação, pelas palavras também. É importante também destacar que a OAB Caruaru, desde o início dessa pandemia, nós expedimos ofício a todas as comarcas da nossa circunscrição, não só aqui do Fórum em Caruaru, mas de toda a região, para que os juízes disponibilizassem o meio para despachar por videoconferência com os advogados. Nós, infelizmente, no início não conseguimos, tivemos que recorrer ao tribunal, o tribunal emitiu um ato orientando os juízes, depois determinando e depois revogou o ato. Então, a situação foi parar no CNJ, em que o CNJ também, a pedido da OAB Pernambuco, decidiu que era para que todos os juízes disponibilizassem um meio de videoconferência. Então, atualmente, aqueles advogados que têm interesse em despachar com o magistrado, é só vocês encaminharem por e-mail, né, ou através do TJPE, atende a solicitação para despacho por videoconferência. Né? A OAB vai acompanhar esse procedimento. Então, se algum advogado estiver com algum problema, por favor, nos comunique, que a gente precisa ter ciência de como anda essa comunicação. E quero aqui agradecer ao doutor Pierre, o juiz da custódia, onde ele foi um dos primeiros magistrados, foi o primeiro magistrado aqui em Caruaru, juntamente com a doutora Priscila, que disponibilizou o Instituto da Videoconferência para que os advogados possam despachar com ele. Então, quero só fazer um intervalo aqui desse primeiro bloco e, em seguida, iremos continuar nossos debates agora com o nosso presidente da Comissão de Processo Penal, o doutor João Américo. Até breve, pessoal.